E por que Nova Zelândia? Acho Então, que todo mundo pergunta isso, né? De início eu falo assim, eu não sei, acho que eu perdi o juízo. É muito longe. Fechou Seria o mais olho e fácil, fala, tá aqui. seria mais fácil morar nos Estados Unidos, você pega um voo rapidão, você tá lá, Sim. depois você volta. Se você tem uma parte financeira para isso, você consegue vir para o Brasil 2 vezes ao ano morando lá. Mas foi assim, há muitos anos atrás, eu sempre tive desejo de morar num país de língua inglesa. Sempre tive. E há muitos anos atrás, meu irmão, minha cunhada e eu, nós fomos para os Estados Unidos de férias. E ao pisar lá, eu falei, gente, é o que eu quero, sabe? Porque desde pequeno também eu via assim, porque os países de primeiro mundo, o Brasil é um país de terceiro mundo emergente. Mas quando você não vai para um país de primeiro mundo, você não consegue entender o que é isso. Porque lá eles comem igual a gente come, eles bebem água igual a gente bebe, tem internet lá, tem internet aqui. Aí você não consegue pensar, o que eles têm que eles são o primeiro mundo e eu não tenho, sabe? Aí quando você vai, você olha como a coisa acontece, sabe? No dia a dia as pessoas falam, eu quero experimentar isso, eu quero aprender algo com eles, sabe? E assim, quando eu voltei, falei, eu quero voltar para os Estados Unidos e morar lá. Porém, naquele tempo, o dólar deu uma parada muito grande. E também a questão de você ter um visto para poder ficar lá começou a dificultar. Porque para ir ainda é fácil. A questão é, eu queria ir e ficar. E se um dia voltar, ser porque eu escolhi. Não porque meu visto venceu e... né? Você não queria uma data de validade, né? Exato. Então, eu vi que os Estados Unidos estava fora da minha equação. Aí eu fui ver o Canadá tinha proposta boa, financeiramente, assim, questão do dólar também, só que muito frio. As pessoas reclamam que as pessoas não conseguem se adaptar e ficar devido ao frio. Inverno lá rigoroso. Exato. Aí eu fui ver a Austrália. A Austrália, uma demanda boa, brasileira, dólar também acessível, um tempo como o do Brasil, quente, muito bom. Só que naquele momento eu também escutava em geral, eles estavam fechando as portas para os imigrantes, teve um boom muito grande. Então dava, mas era difícil. E aí um amigo do meu irmão um dia, eu fui lá falar um oi pro meu irmão no banco, aí o G7, todo mundo conhece, aí ele falou assim, por que vocês não vão para Nova Zelândia e tal, vai lá, país bom, país ordeiro, assim. Inclusive tem uma brasileira que mora lá já há tantos anos, e ela tá vindo para cá, logo, para passar as férias de fim de ano, conversa com ela. Então eu peguei o contato dela, ela veio, conversei com ela, e eu falei, gente, é o que eu preciso, Acho sabe? que eu achei. E assim, mesmo antes dela vir, ao pesquisar online algumas coisas no Google, vendo algumas pessoas que moram lá, sabe quando você fala, sabe, eu acho que é esse o lugar que eu preciso. Isso se Você encantar. sente. Você percebe assim, eu acho que isso vai ser bom pra mim. Tá? E aí fui encontrando outras pessoas também, conversando com gente que estava lá através do Facebook. Depois que conversei com a Fran, uma pessoa que eu encontrei no Facebook, ela me passou um contato de um advisor. São as pessoas que te dão trabalha a parte legal para isso, sabe? Sim. E esse rapaz foi muito bom para mim. Depois que eu conversei com a Fran, acho que não deu 6 meses que tava morando lá. Nossa, foi rápido. Foi assim. Porém, eu já vinha fazendo um preparo de anos para ir. A Nova Zelândia apareceu, a porta abriu e eu andei, certo? Mas você já estava nessa de querer estar fora Já há muito estava tempo. trabalhando Já, a né? minha parte financeira, já estava trabalhando em inglês, estudando bastante, trabalhando a minha cabeça, meu coração, para poder ir embora, porque você deixa sua família, sabe? Hoje, graças a Deus, temos a internet para poder comunicar com eles, dar um oi, fazer uma ligação. Às vezes, assim, você tá de bobeira, você quer falar com alguém, você manda um áudio, mas é 10 horas da noite, tá todo mundo dormindo. Mas às vezes tem um do grupo da família que tá acordado, sabe? Por exemplo, meu cunhado mesmo, ele é polícia lá em Brasília, polícia distrital lá. Então já teve vezes ele tá fazendo plantão e ele mandar mensagem no meio da tarde e eu ficar falando com ele, sabe? Aí, tipo, você faz uma companhia pra ele, faz uma companhia pra você. Isso ajuda, a internet dá uma aproximada na galera. Muito, você foi. mesmo. Quanto tempo você tá lá na Nova Zelândia? Fazem 6 anos. Já pegou a fase do WhatsApp, essas coisas? Já era bem viável, sim. Hoje tá muito mais. É fácil, mas eu já tinha isso, graças menos a Deus. difícil, né? Digamos assim. Até na pandemia, assim, foi difícil, mas a internet ajudou muito a gente. Todo mundo, inclusive a mim. Eu todo dia ligava pra minha mãe ou pra um primo distante. Sabe aquele primo assim, que às vezes do nada vem na cabeça, eu achar ele. Só que tá bem, e ligava pra um primo que fazia 10 anos que eu não falava disso quando eu morava em Dracena. Um parente bem distante, então eu usei isso pra um lado positivo também. Mas tem isso, né? Eu tava conversando com os amigos aqui domingo à noite e falei, cara, às vezes tem um colega que tá querendo partir fora da cidade e aparecer uma oportunidade de emprego perto de Dracena. Sim. Lá fica mais fácil de falar com os amigos. Falei, cara, mas aí a internet tá aí, cara, porque eu tô dentro da cidade e já tinha 20 dias que eu não via eles. Então eu falei, não tem dessa. Quando você quer, você corre atrás, né?
Nesse dia ele veio e me ligou, falou, tá fazendo? Eu falei, nada, tô indo aí. Então Exato, é assim. exato. Então, quando você se formou, você já tinha essa intenção Já de... tinha. Inclusive na faculdade, no meu último ano, eu me formei alguns meses, me formei legalmente, primeiro do que a turma. Porque surgiu uma oportunidade de trabalhar num cruzeiro internacional. Uma professora minha sabia que eu tinha perfil, sabia que eu tinha vontade, e ela me ofereceu e estava dando certo. Eu cheguei a ver a questão dos documentos, tudo. Aí eu tive que acelerar meu TCC, acelerar minha monografia. Então, tipo, eu me formei primeiro que todo mundo. Legalmente. Sim. Porém, aconteceu um problema administrativo nessa empresa. Eu fiquei sabendo depois de anos, tal. Não vem ao caso, mas acabou não dando certo. Sim. E por fim, aquela história. Deus sabe o que faz, sabe? Se tivesse ido pra lá, de repente, tinha se encantado. Não seria um Titanic. Sim. Mas, Assim espero, né? Eu soube que aparentemente essa empresa andou fazendo algumas coisas erradas com as Entendi. pessoas que eram contratadas, em termos legais, de pagamento. Entendi. Então, graças a Deus deu errado. Sim, dá sabe? bem. Eu fiquei muito chateado naquela época. Mas a gente não entende, A gente né? não sabe os caminhos de Deus, sabe? Ele sabe o que guarda pra nós. A gente não entende, né, na época, né, que E acontece. foi bom, exato, foi bom. Isso, acho que não era a hora. E eu falo, a frustração faz parte da vida, você tem que aprender a perder também. Exato, tem que escutar muito não na vida pra poder entender o valor de um sim. Isso, exato. Uhum. Na hora que vier, você fala, não, foi, que legal, cara. Pois é. Mas é quando a gente fala de venda, fala de tudo, né? O cara, antes de conseguir a primeira venda dele, é muito não na cara, né? Então tem que dar realmente o devido valor a cada sim que aparece pra gente, cada porta que abre. E agarrar com coisa. Mas e aí você, beleza, apareceu Nova Zelândia. Apareceu Nova Zelândia, eu fui. E você vai assim, sem saber o que você vai encontrar. Eu aluguei uma casa lá pra morar, não uma casa assim, você mora com famílias de início, né? Então de homestay. Porque eles vão te ajudar, vão te falar onde você pega um ônibus, vão te dar um suporte. Aí você paga uma taxa semanal pra eles, aí eles te provêm café da manhã e janta. Sim. Certo? Então eu fiquei 2 meses e meio nessa casa com esse casal de senhorzinho. Mas é como eu te disse, você chega lá, gente, você assim, não sabe o que você vai encontrar. Você não sabe o que você vai comer, você sabe o que vai comer. Você não sabe o quê. Você não sabe quem você vai encontrar. Você sabe que vai encontrar gente, vai conhecer gente. Mas você não sabe o que tem. Mas você sabe que vai encontrar alguma coisa. Você chega perdido, né? Perdido. Então, minha cunhada mesmo falou uma coisa pra mim que foi muito bonita, assim, na minha última semana, ela falou assim, nossa, Gilvan, eu falei assim, minha última semana aqui e tal. Ela falou assim, porém, depois dessa semana, tudo que você fizer vai ser a primeira vez na sua vida. Sim. Foi uma coisa muito bonita que marcou pra mim. Lá, é um início, né? Você se sente uma criança. Tudo, tá descobrindo tudo, né? Absorvendo tudo. Eu andava lá, porque primeiro, lá é lindo. Como eu sempre digo assim, parece que você tá dentro de uma proteção de tela do Windows, sabe? É lindo. Aí você anda assim, parece um queixo pai, né? Parece que tá tocando Louis Armstrong, os passarinhos cantando, sabe? Aquela coisa assim. Cena de filme mesmo, né? Então, os primeiros meses só foi assim, nossa, você fica assim, de queixo deslumbrado, caído, né? Deslumbrado. Você fica assim, nossa, aquele passarinho, porque pra eles é normal, mas não é da nossa fauna. Sim. Como assim, eu mostro pra eles uma foto de um tucano, de uma arara aqui na Dracena. Eles ficam loucos, que é isso? Entendeu? Eu falo que tem piranha no Rio, eu falo, não, é em filme. Não é de filme, só não tem. Mas não tem assim, mas tem. Mas tem. Mostra a Maritá que eles ficam felizes. A gente puto que come os filmes. Aqui, É a vida. Aqui a gente quer dar um fim nelas, não pode, né? Mas eu falo das araras, eu mostro um filme, vídeo assim, que eu faço também das araras. Eles ficam, que coisa linda, mas não é do filme lá da do Disney, Rio, né? Mas é de verdade, tem mesmo. Assim como as aves de lá também, quando eu via de início, eu ficava encantado. Uma coisa que ainda me encanta, óbvio, se eu vou num lugar, vejo um golfinho, uma baleia passando no mar, fico encantado. Óbvio, né? Óbvio. É lindo. E tem. Legal. Muda muito, né? Acho que não é só cultura, né? Mas você tá num outro canto do mundo, né? As Então, plantas. Até, por exemplo, eu gosto muito de ir em aquário. Eu já fui no aquário de São Paulo, tanto. Se eu tenho oportunidade, eu vou. Eu fui no aquário de lá, você pensa que vai ver tudo que você já viu em todos os outros lugares. Mas não, a vida marinha também é outra. Então tudo é um aprendizado, como a minha cunhada falou pra mim anos atrás, e como eu me sinto lá. Tudo eu tiro como uma razão de aprender algo. E tem muita coisa para conhecer ainda lá, né? Porque eu acredito que em 6 muito. anos, boa parte é trabalho, né? É uma coisa interessante. Você sabe que não só o brasileiro, o turista na Nova Zelândia conhece a Nova Zelândia mais do que os nativos. Porque como eles têm o poder aquisitivo, eles vivem lá, todas as férias, vai para a Austrália, vai para os Estados Unidos, vai para o Japão, viaja o mundo inteiro, não viaja para o próprio país. Não viaja por dentro. Eu tenho clientes que são de lá, viveu a vida inteira lá. Eu fui para Ilha Sul 2 vezes. E eles dizem, eu nunca fui para Ilha Sul. Conhece. Que seria assim, você pegar um voo daqui a São Paulo, para o Rio de Janeiro. E é até acessível, se for ver, né? É acessível, é barato. É muito mais acessível do que eles viajarem para outro país. Mas daria para fazer alguma coisa interna, mas acaba não... Eles preferem viajar lá. Porque apesar de ser... Lá é lindo. Só que ao mesmo tempo, assim, acaba assim, aquela beleza
tem lugares que são bem ímpar, como Queenstown, que é bem baixo na Ilha Sul. Alguns outros lugares lá que a beleza, assim, fala que você não se compara com nada dentro do próprio país. Só que em muitos lugares que você vai lá, é lindo, mas é um pouco similar, sabe? Mas é lindo. Mesmo assim, vale a pena. Cada cantinho daquele país que eu já fui, dá vontade de voltar várias vezes. E tem alguns lugares especiais lá que eu gosto de ir todo ano. Eu gosto, assim, de não é pagar uma homenagem, mas fazer uma reflexão de vida. Porque, por exemplo, no meu primeiro ano, tem 2, 3 lugares lá que eu fui que me tocou, sabe? Então, todo ano eu gosto de voltar lá para pensar tudo que eu conquistei nesse ano que passou. Então, é uma forma de pagar uma homenagem de tudo que eu aprendi e conquistei. E pensar, essa questão de memória afetiva também, né? Também. Às vezes foi um primeiro lugar que te encantou e você me dá uma parou em energia. algum momento para pensar na vida e fala, puta, bicho, então... Me dá uma energia muito boa voltar para esses lugares, e aí eu paro, assim, eu penso nos meus últimos 365 dias. E eu quero pro próximo. E às vezes, assim, fica até um pouco mais abrangente. Eu falo, nossa, eu lembro, assim, uma vez eu estava aqui, aconteceu tal coisa, minha vida, tipo, 4 anos atrás, eu achava que era um terremoto, era um hurricane, um furacão. Não foi nada, foi só uma coisa que me impulsionou para onde eu tô hoje. Legal. E se for furacão, falando um pouco da Nova Zelândia agora, né? Como que essa questão de furacão, terremoto? Porque a gente tá num país, cara, que, cara, o Brasil é abençoado nessa relação. Lá tem sim, inclusive muitos anos atrás, muitos anos antes de ir pra Nova Zelândia, teve um terremoto muito forte em Christchurch, onde morreu muita gente. A cidade inteira foi abaixo. Então é conhecido por isso. Eu já peguei alguns terremotos bem fracos, nem percebe, depois você vê na internet que teve. Mas, por exemplo, furacão não. Mas lá tem muito ciclone. Inclusive tem um passando lá que está atormentando todo mundo agora nos últimos dias. Porém, não é aquele absurdo. Porque, por ser um país distante de qualquer outro país, no meio do oceano, acontece muito ciclone nos oceanos o tempo todo. Porém, os países vão segurando esse vento, esse ciclone, às vezes, e não chega em determinados locais. Sim. Lá não. O que segura o ciclone somos nós. Então, às vezes está tendo um ciclone a 300 km do país, da costa, mas isso muda o vento e traz chuva, muda a nossa temperatura. Então, isso acontece com grande frequência. O pior que eu peguei lá, talvez foi em 2008, porém eu não vi nada, eu estava dormindo. E assim, eu acordo muito cedo, como eu falei, durmo cedo e durmo com um bebê. Nada me acorda, não sei o despertador às 4 da manhã. Eu acordei, as árvores estavam tudo no chão. Nossa! Uns cabos, não tem muita criação de cabos, no chão. Os carros, carros, os galhos em cima, assim, olha, só tinha um carro que não caiu um galho em cima. O seu. O meu. Graças a Deus. Eu tava dormindo, Tava dormindo o sono dos justos, né? Tava despreocupado ali. Tem uma frase que assim, se você é honesto, um homem justo, Deus é teu advogado, né? Não, com certeza. Então eu tava dormindo o sono dos justos e proteger o meu carro. Faz sua parte que ele faz a dele, né? Não aconteceu nada, não tá fazendo mal a ninguém, tá dormindo, não aconteceu nada aqui. Não que os outros estavam fazendo mal, uma brincadeira. Mas acho que esse foi o pior que eu vi, assim, de ver as coisas caídas, sabe? Nem viu, né? Na hora que abriu, foi, na verdade, o que aconteceu? Foi de manhã, as árvores estavam lá no chão, uns galhos, algumas coisas, mas também não foi nada cabuloso, não.